querida, hoje é terça-feira, dia 23 de setembro. Hoje nós celebramos a memória de São Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio nasceu com o nome de Francesco Forgione. Ao ingressar no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, recebeu o nome de Frei Pio. Os seus frequentes problemas de saúde e as orações diante do crucifixo fizeram crescer nele a missão de acolher o sofrimento do povo, sobretudo ao receber em suas mãos os sinais das chagas do Cristo crucificado. Padre Pio também motivou e acompanhou a construção de um grande hospital, chamado Casa Alívio do Sofrimento. Como eminente diretor espiritual, entregou-se ao ministério da confissão para aliviar os sofrimentos do coração dos seus fiéis. Ele foi canonizado por São João Paulo II em 2002 com o título de São Pio de Pietrelcina. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje é bastante curto, mas mesmo assim muito profundo, como o de ontem. Lucas 8, de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos meditar esse texto tão breve, mas tão profundo. Então, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta cena que, à primeira vista, pode até parecer um pouco embaraçante, meio confuso. Maria e os irmãos de Jesus chegam e ficam do lado de fora e pedem para vê-lo. A resposta de Jesus é meio esquisita, surpreendente. Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Sobre os irmãos de Jesus, nós já conhecemos a posição da Igreja Católica, a interpretação dada pela patrística ao longo dos séculos. Conhecemos o dogma da virgindade perpétua de Maria Santíssima e os irmãos de Jesus como sendo membros do clã, da família alargada de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas outra questão que aparece quando tratamos desse texto do Santo Evangelho é que algumas pessoas, especialmente irmãos evangélicos, dizem que Jesus de algum modo menosprezou a sua mãe, Maria Santíssima. Muito pelo contrário. Daqui a pouco falarei de como no Evangelho de Lucas aparece a figura de Maria. Então nós poderíamos pensar que Jesus está menosprezando, rejeitando a própria família, desvalorizando o amor e o cuidado de sua mãe e de seus parentes. Mas não é isso. Jesus não está negando a importância da família de sangue, mas ele está mostrando algo muito maior, muito mais profundo. Jesus está nos ajudando a compreender que os laços de sangue não são mais importantes do que os laços de discipulado. Os laços de parentesco
não são mais importantes do que os laços do discipulado, do seguimento e da vivência do Evangelho. Ora, nós sabemos que no Evangelho de Lucas, Maria Santíssima é a discípula perfeita. Acompanhe, por favor, o que eu vou dizer. Maria Santíssima como discípula perfeita. Lucas 1:28. Maria Santíssima ouve a palavra de Deus. Lucas 2:19 e 2:51. Maria guarda a palavra e a medita em seu coração. Lucas 1:29. Maria se deixa questionar pela palavra de Deus. Lucas 1:34. Maria questiona o Deus Palavra. Lucas 1:38. Maria consente e dá o seu sim à palavra de Deus. Lucas 1:42. A palavra se torna carne no seio de Maria. Lucas 1:39. A palavra se torna missão. Maria vai apressadamente à região montanhosa da Judeia para anunciar aquilo que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Maria é a peregrina da fé. Lucas 1:45. Ela é a virgem. Lucas 1:27. A serva do Senhor. Lucas 1:38. Ela é bendita entre todas as mulheres. Lucas 1:42. Ela é a bem-aventurada. Lucas, do Evangelho de Lucas, duas vezes, na verdade. Lucas 1:45 e Lucas 1:48. Ela é a mulher que encontrou graça diante de Deus. Lucas 1:30. Ela é a mãe de Deus, a mãe do meu Senhor, como diz Isabel, repleta do Espírito Santo. Lucas 1:43. Ela escuta a palavra de Deus e a pratica. Lucas 8:21. Maria é a mulher de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, porque Atos também foi escrito por Lucas. Como se pode perceber, no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, Maria Santíssima é a discípula perfeita. Jesus então está expandindo, alargando o conceito de família. Ele está nos convidando a entrar numa nova, numa maior e mais ampla família, uma família espiritual, a família dos discípulos e discípulas, que não se baseia em laços de sangue, mas em algo muito mais forte e duradouro, na nossa adesão à palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de doutrinas ou de ensinamentos. A palavra de Deus é o próprio Cristo Jesus. Cristo é a palavra viva que veio habitar entre nós. Significa acolher Jesus em nossas vidas, em nossos corações, em nossas atitudes. Significa viver de acordo com os seus ensinamentos, com o seu amor, com a sua misericórdia e com as suas atitudes. O que Jesus nos diz hoje é que a verdadeira filiação, a verdadeira fraternidade, a verdadeira irmandade não se conquista pelo nascimento, mas pela escolha, pela opção pelo projeto de Deus. E é uma opção que fazemos cada dia, quando decidimos ser de Deus, buscar um caminho de santificação, quando nos esforçamos para cooperar com a graça de Deus e viver como Ele ensina. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.